Alô, meu querido, fala minha querida, olha só, vamos começar mais um tópico agora novinho da parte de medicina legal. E desta vez vamos falar a respeito de sexologia forense. Vamos lá. Ah, Pedro, eu gosto desse tema, é um tema que eu me animo bastante, mas doutor, aqui nós vamos falar de tragédias, tá? Basicamente, os crimes, quando a gente trabalha com sexologia médico-legal, sexologia forense, ele vai trabalhar com crimes contra a dignidade sexual. Ok? Então daqui extrai-se que você vai lá para o capítulo do Código Penal, crimes contra a dignidade sexual. Hoje, doutor, atualmente existem vários crimes contra a dignidade sexual. Inclusive foi inserido a chamada importunação sexual. Hoje é dita assim, não é verdade? Então o que eu quero trazer para você? Aqui nós temos dois grupos de crimes de maior importância, na verdade três, de maior importância para se estudar do ponto de vista médico-legal, tudo bem? Que são alguns crimes em que as doutrinas elas tendem a focar um pouquinho mais. Primeiramente, eu trabalho nos crimes contra a dignidade sexual com estupro, em seguida estupro de vulnerável, né? Existe também a questão do aborto e as formas de infanticídio que nós vamos conversar também com as respectivas docimásias ou docimasias, tudo bem? Aqui, o foco é termo, doutor, termo técnico. Você vai ter que aprender alguns termos técnicos, inclusive algumas nomenclaturas que pode aparecer para você aí na prova. Show de bola? Vamos comigo então? Vamos falar um pouquinho a respeito dos crimes contra a dignidade e eu só vou enquadrar os dois tipos de estupro, não é estrupo, tá filho? Pedro, mas existe a palavra, inclusive dicionarizada estrupo. Eu sei, filho, mas aqui é o crime de estupro, não é estrupo, beleza? Se eu trabalho com esses dois tipos de palavras, primeiramente, o artigo 213 do Código Penal caracteriza como crime a conduta de constranger alguém mediante violência ou grave ameaça a realizar ato sexual ou ato libidinoso. Doutor, hoje o crime de estupro, ele absorveu o artigo 214 antigo, chamado de atentado violento ao pudor. Hoje não há mais que se falar. Antigamente, a pessoa que cometia estupro era somente mediante ato sexual. Ou seja, o que é ato sexual, Pedro? Ato sexual, meu filho, é o pipi na pepeca, beleza? É pipi pepeca ali se tocando. Isto é ato sexual. Tudo que era alheio a isso, sexo anal, sexo oral, masturbação, tudo e qualquer tipo de situação era considerado ato libidinoso. E aí entrava, era enquadrado no crime do atentado violento ao pudor, que a pena era bem menor. Hoje não é mais assim, doutor. Desde 2009, o crime do artigo 213, ele absorveu a forma típica do atentado violento ao pudor e agora tudo será considerado estupro. Então, constranger, mediante violência ou grave ameaça, a pessoa realizar ato sexual, ou seja, pipi pepeca, ou até mesmo um ato libidinoso. Vale dizer, qualquer ato, se você apontar a arma para a pessoa e falar assim, viu, se masturba na minha frente agora, pronto, essa porra é estupro. Deu para entender? Então, o ato libidinoso é caracterizado também como forma de estupro. As características do crime, doutor, você estuda lá em direito penal. Eu coloquei algumas informações aí no seu caderno, na verdade nas suas anotações do material, mas em tese isso aqui só vai cair para você a parte criminal, a parte penal, lá no direito penal se tiver no seu edital. Não vai cair hipótese de tentativa, aquela história toda de marido e mulher. Pedro, pode haver hoje estupro entre marido e mulher? Claro que pode. O casamento pode gerar a questão do estupro também, mas isso daí eu deixo para o seu professor de direito penal trabalhar. Tudo bem? No estupro de vulnerável, aqui para medicina legal, vale dizer, o enquadramento que você tem que fazer de acordo com a lei está lá no artigo 217-A. E o artigo 217-A diz que será considerado vulnerável a pessoa que, quando você realiza um ato sexual ou ato libidinoso com menores de 14 anos, cuidado, ou com pessoas lá no parágrafo 1º que são equiparadas a vulneráveis, os deficientes mentais ou quem detém algum outro tipo de enfermidade. Tudo bem? Então, isto vem a ser o estupro de vulnerável. O parágrafo 5º foi inserido em 2018, no artigo 217-A, dizendo que pouco importa se a pessoa já teve um ato sexual prévio com a pessoa que estava em condição de vulnerabilidade e pouco importa em relação à questão do consentimento. Ou seja, hoje, doutor, quem ingere bebida alcoólica ou quem faz uma pessoa ingerir bebida alcoólica na condição de vulnerável, nesta situação você vai chamar isso de vulnerabilidade permanente,
portanto, nesse caso, na verdade, vulnerabilidade transitória, e embora esta vulnerabilidade seja transitória, caracteriza sim estupro de vulnerável. Tudo bem? Isso graças ao parágrafo 5º que foi inserido no artigo 217-A. Isso você deve ter visto lá com o seu professor de Direito Penal nos crimes contra a dignidade sexual. Tudo bem? Do ponto de vista médico-legal, o que você tem que saber é só o enquadramento. Existem dois tipos de estupro que a gente tem que estudar, que é o estupro convencional e o estupro de vulnerável, para você entender como que você vai ter que pôr no laudo. Tudo bem? E aí tem uma observação bem legal. O artigo 225 modificou os crimes de estupro, caracterizando todas as suas formas, todos os crimes contra a dignidade sexual, como sendo crimes de ação penal pública incondicionada. Isso é importante você anotar. Por quê? Isso aqui, 2018, foi modificado. Ou seja, no caso de estupro de vulnerável e no caso de estupro convencional, não depende mais de representação da vítima, doutor. Pode a autoridade policial de imediato já iniciar o inquérito, de ofício baixando a portaria. Tudo bem? Isso é importante. Esse é o ponto de vista um pouco mais jurídico da coisa. Não vou detalhar porque não cai para você em medicina legal a parte técnica penal a respeito desse crime. Agora, as perícias nós vamos ter que ver. Tudo bem? E para a gente falar um pouquinho a respeito das perícias, o que eu tenho que fazer com você? Eu tenho que te apresentar, obviamente, em se tratando de estupro, a anatomia dos sistemas genitais masculino e feminino. Mas, doutor, o sistema, quando a gente trabalha em nível de prova a questão de estupro, existe estupro tanto de homem quanto de mulher. Só que o que cai efetivamente em prova, e os livros de hoje de medicina legal, eles trabalham muito mais a anatomia feminina. Por quê? Porque o estupro, geralmente, a grande maioria deles, infelizmente, acontece com a questão de mulheres e muitas vezes crianças. Tudo bem? Então, antes da gente entrar nas perícias, vem comigo para a tela que eu vou ter que apresentar para você um sistema genital feminino, pelo menos em parte anatômica, como é que você deve lidar se ele vier aparecendo para você na prova. Tudo bem? Vem comigo, olha a tela. Primeiramente, eu vou trabalhar com você que existe uma região mais elevada, que é o osso pubiano, não é verdade? Alguns chamam de Monte de Vênus, tudo bem? Aqui nesta região mais acima da vulva, lembrando que hoje, quando você trabalha com o aparelho genital, existe a parte interna, não é verdade? Que você vai chamar de vagina, e a parte externa, que você vai chamar de vulva. Cuidado, filho, não é válvula não, tá? É vulva. E a chamada parte externa, chamada de vulva, ok? A vulva ela é caracterizada por vários elementos. Dentre eles, quais são eles? Primeiro, ó, a vulva você encontra o clitóris, que nada mais é do que um grupamento, é um conjunto de pele equivalente à glande, ou seja, a cabeça do Bilal, não é verdade? Então, o clitóris é uma região que tem um corpo sensorial de aproximadamente 20.000 receptores nervosos. Por isso que é o clitóris, de fato, que vai ser uma região de prazer feminino equiparado à glande no homem. Tudo bem? Existem ainda os chamados grandes lábios, que são esses dois grupamentos de pele mesmo, e existem os pequenos lábios, que são grupamentos de pele que vão gerar o tampamento dos orifícios, tanto da uretra quanto da cavidade vaginal. Não sei se você percebeu, essa cavidade vaginal, ela tá com uma pele aqui na frente, ó, tá vendo? Esta pele é denominado ímen. Tudo bem? Então, o que é o ímen? Seria um tecido conjuntivo, inclusive, que protege a entrada da vagina, ok? Obviamente, presente na grande maioria das mulheres, de preferência mulheres que não tiveram coito ainda. Esta região, essa distância entre a vagina e o ânus é chamado de períneo e o solzinho nosso aqui é o loló, né? É o ânus, beleza? Então, isso bastante tranquilo pra gente pegar do ponto de vista anatômico a questão relativa às mulheres, tudo bem? Agora, vem comigo que eu tenho que trabalhar com você o quadro. Meu amigo, pra gente falar de perícia, da questão relacionada ao estupro, eu tenho que citar primeiro como que é feito em se tratando de mulher virgem e não virgem. Nas mulheres que são virgens, eu não preciso nem dizer, é feito uma análise do ímen. É feita uma análise de ímen. Então constata-se se houve ou não houve conjunção carnal ou ato sexual
por meio da análise himenal, por meio da análise do ímen. Tudo bem? Estudado, inclusive, em uma ciência chamada imenologia. Pedro, existe uma ciência que estuda o ímen? Sim, existe. Ai, Pedro, mas e ímen feminino? Doutor, não existe ímen masculino, então ímen feminino é pleonasmo. Beleza? Então, o que vai acontecer? Basicamente, em mulheres virgens, se estuda ímen. Só que existe um percentual de mulheres, doutor, que não apresentam ímen. Nestas mulheres, o diagnóstico precisa ser feito por métodos secundários que levem em conta mulheres que já tiveram ato pregresso sexual. Então, olha que interessante. A regra que você vai dizer é o seguinte: a ruptura do ímen é o que de fato é utilizado em se tratando de crianças e mulheres virgens. Tudo bem? E em se tratando de ímen, temos 3 observações importantes para nós fazermos aqui. Primeiro, o ímen complacente. O que é um ímen complacente, Pedro? É um ímen rico em tecido elástico. Portanto, apesar de haver o ato sexual ou até mesmo a conjunção carnal, neste caso, o ímen não se rompe e sequer se lesiona. O ímen ele é tão elástico que o pênis entra e sai da cavidade vaginal e não o rompe. Então, o que é ímen complacente se cair na sua prova? Você vai dizer que trata-se de um ímen rico em tecido elástico. Portanto, muitas vezes não gera o rompimento. Em segunda análise, carúnculas mirtiformes. Doutor, quando o ímen ele é rompido, ele regride e gera uma cicatrícula na região da cavidade vaginal, que fica ali na entradinha. É uma cicatrícula super pequenininha de definhamento tecidual, que era o antigo ímen. O nome dessa cicatriz, é carúncula mirtiforme. Então, o que é, se cair na sua prova, as carúnculas mirtiformes? É a regressão do ímen localizado ali na parede da entrada da cavidade vaginal. Tudo bem? E por fim, a questão de entalhada. Pedro, o que é uma entalhada ou um entalhe? Tudo bem? Uma entalhada ou um entalhe, ele não pode ser confundido com ruptura himenal. Tudo bem? Entalhe é diferente de ruptura himenal. Quer ver? Vamos analisar os tipos de ímens aqui comigo na tela. Vem aqui. Olha só que interessante. Quando eu trabalho com ímen, doutor, olha só. A imenologia estuda os tipos de ímens, não é verdade? Existe o ímen anular, que é aquele ímen redondinho. Existem o ímen roto ou penetrado, que apresenta uma estrutura mais ovalada. Existe o septato, que apresenta um pedacinho de pele aqui. Existe o cribiforme, que é esse em forma de poros. O trilabial, percebeu que ele tem 3 lábios? 1, 2, 3. O imperforado, que é aquele contínuo. O bilabiado, que apresenta 2. E o dendricular, ou dentricular, né? Nesse caso, percebe que ele tem umas peles. Doutor, qual que é a diferença de ruptura de ímen e entalhe? Não sei se você percebeu, vamos dar um exemplo aqui nesse trilabial aqui. Se você pegar esse trilabial, você percebeu que existe umas reentrâncias de tecido? Imagina, ao invés da cavidade ser aberta, existe umas reentrâncias no tecido, mas ainda que constitui o ímen. Tá vendo essas reentrâncias de tecido? O nome disso é entalhe. Então, Pedro, como é que eu diferencio o entalhe da ruptura? Doutor, o entalhe, ele é anatômico e fisiológico. Ele apresenta e não vai até a cavidade, até a parede. Se houver ruptura, a ruptura vai até a parede e apresenta sangramento. Tudo bem? Então, você tem que saber fazer a diferença entre entalhe e entre a questão relativa à ruptura do ímen. Tudo bem? Então, essas classificações de ímen é importante você lembrar aqui para sua prova, porque elas também podem ser cobradas aqui para você. Show de bola? Volta comigo para o quadro, vamos continuar analisando essa questão do ímen. Olha só. Então, falamos das observações, que são os pontos bastante importantes para se realizar a perícia de aborto, e agora eu tenho que analisar. As mulheres que tiveram ato pregresso, será constatado a questão de aborto não, na verdade de estupro, por meio de contração de doenças muitas vezes transmitida pelo sexo, a questão da gravidez ou até mesmo por meio de exames. Quais exames, Pedro? Nós vamos ver já já. Tudo bem? E por fim, quando se analisa a ruptura desse ímen, eu tenho que falar do local de ruptura, como que se faz a análise e também como que se classifica o tempo de ruptura. Então vamos lá. Para se falar do local de ruptura, existem 2 métodos. Um método mais recente elaborado por Oscar Freire, que é o método dos quadrantes, e existe o método cronométrico de Lacassagne, ou Lacassagne, tudo bem? O método cronométrico de Lacassagne, que é o método mais antigo, ele utiliza justamente a posição das horas. Então ela fala assim, por exemplo, ruptura às 3 horas. Se houve ruptura às 3 horas, você pega a mulher na posição anatômica, que seria sentada em decúbito
dorsal com as pernas entreabertas, a posição ginecológica, tudo bem? E aí a ruptura seria 3 horas, por exemplo, aqui. Ruptura às 6 horas, a ruptura seria aqui. Esse é o método cronométrico de Lacassagne, mas não se utiliza mais. Hoje se utiliza muito mais o método dos quadrantes. Doutor, o método dos quadrantes é aquele método que põe a mulher em posição anatômica e divide em 4 quadrantes. Esses 4 quadrantes, basicamente você tem o primeiro, o segundo, o terceiro e o quarto quadrante. Ou quadrantes superior direito, superior esquerdo, inferior direito e inferior esquerdo. Dentro desses quadrantes ainda existem o posicionamento das junções. Então, na verdade, pelo método do Oscar Freire, que é o método dos quadrantes, existem 8 posições em que pode ser escalado as rupturas. Junção superior, quadrante direito superior, junção direita, quadrante inferior direito, junção inferior, quadrante esquerdo inferior e junção esquerda. Tudo bem? Percebeu? Então, as junções também são regiões que são classificadas além dos 4 quadrantes, ok? Então, esse é o método utilizado por Oscar Freire, que hoje é o método mais utilizado. Tudo bem? Show de bola? E aí você vai dizer, Pedro, mas por esse método, tem como eu confirmar qual é o tipo de conjunção carnal? Doutor, o interessante é que o livro de Medicina Legal, ele fala assim, o Genival Veloso França, ele fala, ó, em se tratando de posição normal, o principal ruptura se dá no posição superior. Eu te pergunto, o que é posição normal, meu brother? Hoje a gente não sabe mais qual que é essa definição, porra. É papai e mamãe, é de 4, é por cima, é por baixo, que porra é essa? Não é verdade? Mas tem-se o seguinte entendimento. Geralmente, estupros, ou seja, situações em que o homem fica por cima da mulher, naquela posição haverá ruptura nos quadrantes inferiores, ok? 98% ruptura em quadrante inferior, seja no quarto quadrante, no terceiro quadrante ou na junção, tudo bem? A grande maioria se dá nessa forma aí, ok? Em se tratando de posição em que a mulher fica por cima do homem, geralmente é o contrário. Geralmente a posição se dá, e se a mulher ficou por cima, geralmente ela consente, não é verdade? É difícil o homem forçar em se tratando da mulher ficando por cima. Então, quando a mulher fica por cima, neste caso, há que se falar em ruptura nos quadrantes superiores. Ok? Show de bola. Vamos falar agora dos diagnósticos, na verdade, antes de diagnóstico para a conjunção carnal, vamos falar de tempo de ruptura, comigo aqui na tela. Olha só. Falou de tempo de ruptura, a doutrina classifica os seguintes tempos, doutor. Há que se falar em ruptura recentíssima, que é aquela que aconteceu há poucas horas, com bordas sangrantes. Existe a recente, que é aquela em cicatrização até 20 dias, e a não recente, que é aquela que aconteceu há mais de 20 dias. Tudo bem? Só essa classificação bem simplesinha, bem rápida, que alguns doutrinadores se utilizam. Aí você indagaria, Pedro, mas quando que não há ruptura, quando que não existe ruptura, por exemplo, o que pode causar, por exemplo, conjunção carnal e não ruptura, por exemplo, do ímen? Eu coloquei alguns exemplos na tela. Vem comigo. Novamente, olha só. É possível não haver ruptura do ímen quando houver ausência desse ímen, que é um caso muito raro, não é verdade? Quando houver um ósteo imenal de grande diâmetro. O que é um ósteo, doutor? É um buraco, tudo bem? O buraco, a cavidade, a entrada da vagina, ela já é grande. Ímen dotado de muitos entalhes e, quando submetidos a uma tensão, produz um diâmetro significativo, tudo bem? Ímens dotados de extraordinária elasticidade, ainda que sem ósteo grande, que seria o ímen complacente, não é? O estado de lubrificação vaginal, em que aparece na excitação pré-conjunção, e também a questão de pênis pequeno. Tudo bem? Em se tratando destas 6 situações, é possível não haver a ruptura do ímen. E aí o médico legista ele vai ter que avaliar se existe uma dessas situações em se tratando de ato sexual. Tudo bem? Agora sim volta comigo para a tela, na verdade para o quadro, para a gente falar do diagnóstico de conjunção carnal. Doutor, como que eu posso diagnosticar a questão da conjunção carnal? Primeiro, ruptura do ímen. Então, como eu havia dito para você, falou de ruptura de ímen, eu posso falar de diagnóstico de conjunção carnal. Segundo, pesquisa de esperma lá na cavidade. Lembrando que o esperma é um conjunto do líquido seminal, líquido prostático e também espermatozoides. Então, ao se fazer pesquisa com esperma, é possível, por exemplo, se utilizar microscopia por detecção de espermatozoide, utilizando geralmente um corante, que é o Christmas Tree ou árvore de Natal,
que é um corante específico voltado para microscopia para análise de espermatozoides. Tudo bem? Essa seria a primeira forma de análise. Segundo, pesquisa de análises bioquímicas. Na verdade, análises bioquímicas propriamente dito. Antígeno prostático, que é o líquido espermático, é a parte do líquido espermático produzido pela próstata, tudo bem? Glicoproteína P30 em alta quantidade e também a fosfatase ácida em grandes quantidades. Essas proteínas, elas podem ser produzidas pelas mulheres, tudo bem? Mas, quando presente em alta concentração, elas estão cerca de 3.000 vezes maior no líquido seminal. Por isso que o método imunocromatográfico, que pesquisa isso daqui, consegue detectar esses outros componentes, que são os métodos bioquímicos. Tudo bem? A questão de detecção de doença, transmissão de uma doença, também pode caracterizar a questão do estupro. O exame de DNA, e aí aqui você tem que tomar cuidado, que esse exame de DNA, geralmente ele vai verificar a presença de espermatozoide. Então, o que deve se pesquisar é a questão do cromossomo Y, tudo bem? Marcadores satélites de cromossomo Y. Isso é o importante, portanto, lembra disso aí. E, por fim, a condição de gravidez proveniente desta situação relativa ao estupro, tudo bem? Então, tudo isto a gente trabalha dentro do diagnóstico de conjunção carnal. Fechado a parte relativa a estupro, doutor, nós vamos conversar um pouquinho ainda a respeito do aborto. Tudo bem? Para a gente falar um pouquinho mais a respeito desse tópico, na verdade, para a gente falar a respeito do aborto, eu tenho que citar para você o que é aborto, do ponto de vista jurídico, igualzinho nós fizemos com a parte de estupro. Mas aqui você vai ver que vai ficar muito mais fácil se diagnosticar esse momento aqui. Então vamos lá? Aborto, doutor, para a doutrina médico-legal, olha só, eu tenho que fazer 2 pontos de vista jurídicos. Cuidado. Na verdade, 2 pontos de vista, um jurídico e um médico-legal. O aborto nada mais é do que, olha só, a retirada de um feto com menos de 500 gramas, aproximadamente 22 semanas, ou com menos de 25 centímetros. Tudo bem? Este é o critério médico-legal. Mas para o crime de aborto que a gente vai ver, para o crime de aborto não se considera isso. Para a doutrina jurídica, a retirada, hoje o STF, ele vem dizendo, na verdade houve um julgado inter partes, que foi exclusivo, que o STF falou que apenas a partir do 3º mês, tudo bem? Que seria a partir da formação do sistema nervoso central. Mas hoje a doutrina mais jurídica, ela trabalha com essa questão relativa ao aborto, proveniente dos artigos 124, 125 e 126, a retirada de qualquer estrutura, seja feto, seja embrião. Tudo bem? Então hoje, para sua prova, você tem que levar esse acordo feito pelo STF, só que foi um julgado inter partes, que as principais bancas não cobraram. Portanto, prevalece o entendimento hoje que será considerado aborto a retirada de embrião, a retirada forçada, óbvio, de embrião ou até mesmo de feto. Tudo bem? Pedro, qual que é a diferença? Embrião até 1º mês, do 2º mês até o 9º, feto, ok? E quais são as formas de aborto? Aborto com o consentimento da gestante ou quando ela mesma realiza em si própria, tudo bem, que é o 124 do Código Penal. O artigo 125 é o aborto sem o consentimento da gestante praticado por terceiro. E também a questão do 126 é o aborto com consentimento da gestante, mas praticado por terceiro. Só tem um ponto jurídico para a gente falar aqui. O artigo 124 penaliza somente a gestante, portanto, trata-se, de acordo com a doutrina majoritária, de um crime de mão própria. Tudo bem? Que admite, no caso, o crime de mão própria, você sabe que não admite a coautoria, mas só a participação. Portanto, admite a participação. Com consentimento ou só a própria gestante, nesse caso, o 124 é um crime de mão própria. Agora, o 125 e 126, como eles são praticados por terceiros, nestas hipóteses, há que se falar em crime comum. Crime comum, sujeito ativo, qualquer pessoa pode cometer. Esses são os 3 artigos de lei que eu coloquei no seu material para você fazer a leitura, mas que lá no ponto de vista penal você estuda muito melhor. Tudo bem? Tranquilo? Eu também coloquei no seu material 127, que são os aumentos de pena. Se gerar lesão grave a gestante, aumenta-se de 1/3. Se gerar morte, aumenta-se em dobro a pena. E as hipóteses permissivas de aborto, né? Que nós temos o aborto sentimental, o aborto necessário, o aborto anencefálico. Tudo bem? São as 3 possibilidades, mas isso você estuda lá em direito penal. Agora, eu tenho que falar a respeito dos sinais de probabilidade e de certeza de gravidez. Para haver aborto, você há de concordar comigo, deve haver gravidez, não é verdade? Então, quais são os sinais que indicam probabilidade ou certeza de gravidez? Vem comigo para a tela para a gente conversar um pouquinho a respeito desses sinais. Quer ver? São sinais de probabilidade de gravidez. Entra aqui comigo, olha só.
amenorreia de 6 semanas, ou seja, probabilidade de gravidez, ou seja, não desceu para a mulher em 6 semanas. Imagina só, não desceu, já começa a dar aqueles desesperos nos homens, não é verdade? Então, amenorreia em 6 semanas, aumento do volume uterino, com útero gravídico em 6 semanas, tendo uma forma equivalente a uma de tangerina, né, um tamanho parecido com uma tangerina. Alteração da consistência uterina por volta de 8 semanas, e aí você tem um sinalzinho, que é o sinal de Hegar. Ele vai indicar uma consistência mais cística ou elástico-pastosa do útero, principalmente no istmo, na região istmo, na região ali do colo uterino. Tudo bem? Alteração da forma uterina em aproximadamente 8 semanas, né? E aí existem alguns sinais específicos aqui, que são sinais de probabilidade. O sinal de Pisca-Check, que é o abaulamento do útero com implantação do ovo, né, se houver gravidez. O sinal de Jacquemer ou Chadwick, né, que é uma coloração mais violácea ali do meato urinário, ou seja, uma congestão sanguínea naquela região, e o sinal de Cluj, que é a coloração mais violácea da mucosa da cavidade vaginal. Tudo bem? Se a prova te perguntar, sinal de Pisca-Check, Jacquemer, Chadwick e Cluj são sinais de probabilidade ou de certeza de gravidez? Doutor, probabilidade. É assim que vai cair para você. Justamente causada pela migração de sangue para a região uterina, caso haja implantação do ovo ou do zigoto. Tá? Sinais de certeza, como que nós temos nesse caso? Aí existe o sinal de Pusos. O sinal de Pusos não pode ser confundido com outros. O de Pusos é um sinal de certeza. Por quê? Constata-se um enchimento uterino, ou seja, existe um toque com as duas mãos sendo feitas aproximadamente na 14ª semana. Com esse toque de mão, o médico percebe que existe algo ali no útero. Neste caso, sinal de certeza de gravidez. Percepção de movimento ativo e segmento fetal em 18 semanas, principalmente a questão da formação da câmara cardíaca, não é? A auscultação de batimento cardíaco fetal, o BCF, que é feito por volta da 20ª e da 21ª semana. O diagnóstico hormonal utilizado na prática, pois garante precocidade, que é o beta-HCG, né? E também os testes imunológicos que se baseiam justamente no beta-HCG com a presença de anticorpos, além de desenvolvimento de anexos embrionários, que você pega a placenta, que você pega o âmnio, por exemplo, e por aí vai. Esses são os sinais de certeza da questão de gravidez. Volta comigo para o quadro, que eu tenho que conversar com você a respeito um pouquinho das provas, ou seja, a aprovação de que houve a questão do aborto. Então, olha que interessante. Para a gente falar de aborto, eu já falei do ponto de vista jurídico, que você vai ler no seu material e vai voltar lá na sua aula de direito penal, tudo bem? Nós falamos de probabilidades e certezas de haver gravidez, e aí os pontos você vai assinalar no seu material, e por fim as provas de que existe de fato um aborto. Olha só, provas de que houve aborto. Vamos lá? Primeiro, maceração fetal. O que é maceração fetal? Lembra lá? É quando há descolamento da pele, quando essa criança morreu em um prazo de mais de 24 horas, em um feto que se encontra no 5º ou no 6º mês para frente. Tudo bem? A partir do 5º ou do 6º mês, se este feto morrer e ficar mais de 24 horas na cavidade uterina, ele vai apresentar um descolamento desta região dos tecidos. O feto litopédio. Doutor, o feto litopédio é uma prova de aborto em que, até o 3º mês, se esse feto morrer, o tecido feminino tende a acumular sais, principalmente sais de cálcio, transformando numa verdadeira pedra aquele feto que morreu ali dentro. Tudo bem? Feto papiráceo. Doutor, o feto papiráceo, ele acontece quando houver gravidez bivitelínica, ou seja, 2 gêmeos, geralmente, né? Nós temos ali gravidez provenientes de 2 zigotos, portanto, 2 gêmeos diferentes. Neste caso, esses 2 gêmeos, muitas vezes, um acaba amassando o outro, matando o outro, e acaba comprimindo o segundo feto. Pronto, isso é um feto papiráceo. Tudo bem? E por fim, a mola hidatiforme, que nada mais é do que o desenvolvimento anômalo dos anexos embrionários. Pedro, que coisa feia isso aqui que você está me falando. Eu tenho como ver isso aí? Vem comigo. Olha só, de novo na tela eu trago para você os exemplos das provas de aborto. Vamos comigo para a tela? Primeiramente, a maceração fetal, nesse caso 1 aqui. Percebeu? Essa é a maceração fetal. Em segunda análise, o feto litopédio. Percebeu que o feto litopédio ele fica mais solidificado? Depois existe o feto papiráceo, perceba que ele está mais amassado aqui nesta região, geralmente proveniente de aborto proveniente de gravidezes, na verdade, por gêmeos, não é?
E a questão da mole datiforme, que é o não desenvolvimento dos anexos embrionários, percebe que é formada uma pasta aqui e o feto ele está nesta situação. Tudo isso comprova uma situação de aborto. São provas da situação de aborto. Show de bola? Vamos continuar falando um pouquinho de aborto comigo no quadro? Olha só. Eu tenho que falar com você a respeito dos métodos abortivos. Doutor, existem vários tipos de métodos abortivos hoje utilizados na prática, infelizmente. Pedro, mas como assim vários tipos de métodos abortivos? Olha que interessante. Para nós falarmos desses métodos, eu tenho que classificar o que é um método precoce, o que é um método que atua na ovulação, ou na verdade, na não nidação. O que é nidação, Pedro? Olha só, nidação, doutor, é a fixação da mórula, na verdade, da blástula, lá na região do endométrio. Tudo bem? Pedro, mas o que é blástula? É um estágio avançado, é um tipo de embrião. Tudo bem? Então, nesse caso, drogas que atuam nesta situação. Por exemplo, levonorgestrel. Sabe o que é o levonorgestrel? É nada mais do que a pílula do dia seguinte. Pronto. Este tipo de droga, ela atua uma bomba hormonal que não permite a nidação, a fixação desse embrião lá. Tudo bem? Existe a mifepristona também. A mifepristona, doutor, é um análogo de progesterona. E aí o que ele vai fazer? Na verdade é um antagonista da progesterona, não permitindo que se forme aquela situação do endométrio, ou seja, aquela parte mais endometrial. E existem drogas que atuam também na parte da fecundação. Por exemplo, a própria mifepristona, que ela vai, como ela é uma bomba de antagonista de progesterona, ela vai alterar toda a questão relativa a ciclo hormonal que nós vamos ver já já da mulher, tá? E o misoprostol, que é um análogo de prostaglandina, que é um mediador inflamatório. Neste caso, ela força a saída, por exemplo, a contração ali voltada para a parte uterina. Força a contração uterina a eliminar esse tipo de feto. Tudo bem? Inclusive um método mais doloroso aí que a gente tem. O metatrexato, doutor, também é utilizado, ou até mesmo injeção de sal. Tudo bem? Que é outro método que você pode utilizar, que eu coloquei no seu materialzinho aí dentro, os métodos abortivos. E só pra gente fechar a parte de aborto, vamos ver o ciclo hormonal. Na verdade, a gente tem que estudar o ciclo hormonal para entender como que essas drogas elas vão atuar. Doutor, o ciclo hormonal regular, vem comigo para a tela. Eu coloquei no seu material ele aí, ele tem 28 dias, não é verdade? No 14º dia ocorre a ovulação com o pico do hormônio luteinizante. O hormônio luteinizante é um hormônio que vai promover a chamada ovulação. Tudo bem? Esse hormônio ele é liberado pela hipófise, assim como o hormônio folículo estimulante, que tem basicamente um pico também no 14º dia, mas que permanece em concentrações um pouco mais elevadas no início do ciclo menstrual. Além desses dois hormônios, do hormônio folículo estimulante, que é o hormônio que estimula a maturação folicular, por isso que é folículo estimulante, e formação da questão do ovócito 2, lá dentro do ovário ainda, tudo bem? Para ele ser devidamente ovulado. O termo ovulação, doutor, é um termo inadequado, tudo bem? Porque, na verdade, deveria chamar ovocitação. Ovulação, na verdade, não acontece. O que acontece é a liberação do ovócito 2. Só haverá formação de óvulo na presença do espermatozoide, tudo bem? Não havendo espermatozoide, não há formação de óvulo, mas isso também é assunto para biologia que a gente trabalha melhor lá. Então, o hormônio folículo estimulante é um hormônio hipofisário que estimula a maturação do ovócito 2. E esse ovócito 2 será ovocitado, melhor dizendo, ovulado, não é verdade, no 14º dia. Existe também um pico de progesterona que tem como função principal adequar o endométrio, ou seja, preparar o endométrio para recebimento desse embrião. Tudo bem? Dessa fase. E caso isso não seja feito, cai a concentração por volta do 28º dia, havendo um novo ciclo. A queda da progesterona faz com que haja descolamento da região do endométrio com início da menstruação. E o estrogênio, doutor, ele tem a função mais sexual secundária, desenvolvimento de caracteres sexuais femininos. Tudo bem? Tranquilo? Isto vem a ser o ciclo menstrual quando a gente trabalha com estas análises. Aqui não nos cabe a fazer uma análise mais pormenorizada. Eu coloquei também no seu material o que você tem que levar a respeito do ciclo menstrual. Tudo bem? Então falamos um pouquinho de aborto, falamos um pouquinho a respeito da parte de estupro e vamos ver efetivamente como que isso cai em prova. Vamos ver se a gente consegue resolver as questões. Vem comigo para a nossa primeira questão a respeito desse tema. Olha só, retalhos do ímen, roto.
que é um ímen roto, Pedro? É um ímen que já foi roturado, tudo bem? Então, nesse caso, ó, retalhos de ímen roto pelo parto vaginal, os quais se retraem, constituindo verdadeiros tubérculos de implantação, correspondem a, doutor, olha só, eles se retraíram lá para a parede da cavidade, gerando uma cicatriz. O nome dessa cicatriz é carúncula myrtiforme, doutor. Gabarito letra C, tudo bem? Retalho de um ímen que ele foi roturado, ele foi rompido, é chamado de carúncula myrtiforme. Tudo bem? Tranquilo. Vamos para a próxima questão. Em relação ao crime de estupro, as seguintes elementares e circunstâncias do tipo penal são, no caso, as seguintes elementares e circunstâncias, exceto. Doutor, o que é uma elementar? É algo que está no caput. E circunstâncias? Aumento e diminuição de pena, ou perdão judicial, ou algo do tipo. Vamos ver? Exceto. Doutor, letra A. Constranger mulher honesta. Eu te pergunto, ser mulher honesta ou não permite você estuprá-la? Claro que não. Gabarito letra A de cara. Existe violência ou grave ameaça? Existe. Existe conjunção carnal no crime de estupro? Sim, que é o ato sexual. Praticar ou permitir que se pratique? Sim. E libidinoso, ato libidinoso também tem no tipo penal. O único que não tem é essa questão de mulher honesta. Vamos para a próxima. A presença de carúncula myrtiforme é necessariamente patognomônica de estupro. Doutor, errado. Olha só, presta atenção. Se houve consentimento, por exemplo, que a namoradinha quis perder a virgindade com o namoradinho, nesse caso haverá carúncula myrtiforme e não houve estupro. Tudo bem? Neste caso, a questão está errada. Olha a próxima. São sinais doutrinários de medicina legal de que houve conjunção carnal com uma mulher que evidenciava ímen não complacente roto, ou seja, rompido, exceto. São sinais de que houve conjunção carnal, exceto. Vamos lá? Presença de entalhe no ímen. Eu te pergunto, ímen entalhado indica que houve conjunção carnal? Doutor, claro que não. Rotura imenal indica. Então, de cara, letra A. A gravidez indica que houve conjunção carnal? Ela pode indicar. Presença de esperma? Sim. Fosfatase ácida acima de 300 unidades por ml? Sim. E glicoproteína P30 também sim indica essa questão. E por último, para nós analisarmos, constitui elementos do crime de aborto, exceto, vamos ver? Expulsão do feto viável, inviável na verdade, olha só, expulsão do feto inviável, se o feto for inviável, isso não é crime de aborto, tudo bem? Imagina, houve uma situação em que esse feto não se desenvolveu, por exemplo, uma situação em que houve óbito fetal. Doutor, nesse caso não há que se falar em crime de aborto, tudo bem? Então, letra A. Uso de meios eficazes na provocação. Eu te pergunto, é um elemento de uso eficaz na provocação, por exemplo, uma droga abortiva? Sim. Gravidez pregressa é um elemento do crime? Claro, não vai ter aborto se não houve gravidez. Morte do concepto, que gera, por exemplo, feto litopédio, seria um exemplo, e até mesmo dolo, o elemento subjetivo do tipo legal lá. Tudo bem? Com isso, fechamos as questões, portanto, a respeito de sexologia médico-legal. Falamos então de aborto, o que pode de fato cair na sua prova e o que pode cair a respeito do estupro. Doutor, eu não preciso nem dizer, você precisa focar muito bem no seu material. Eu peço para você ler ele um pouquinho mais por conta do conteúdo jurídico que eu coloquei também para você, ok? Até porque nossa aula ela foi um pouco mais corrida do que o normal, justamente porque eu tinha que bater esses dois crimes. Show de bola? Muita atenção, complementa com o material, porque tenho certeza que dá para você também gabaritar as questões acerca desse tema.